Estamos de volta com seu Fala Paraná, o seu programa de todas as quintas-feiras, das 4 às 6 horas da tarde, aqui na Rádio Paraná Oficial. E agora nós vamos falar a respeito da saúde mental. Você deve ter visto aí recentemente que saiu um estudo licença do trabalho por conta de doenças, problemas mentais. E a grande maioria, mulheres, 64% desses trabalhadores. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho com a psicóloga Camila Banac, ela já está aqui com a gente. Ela vai trazer uma análise desses números de acordo com a especialidade dela. Ela é uma grande autoridade, uma grande psicóloga. Mas, antes disso, eu quero falar sobre uma outra autoridade também na área da saúde, que é o fitoterapeuta clínico. Ele é neurocientista, ele é doutor. Mas, gente, esse homem tem tanta qualificação. O primeiro curso que ele fez foi de nutrição, só para você ter uma ideia. Eu olhei ali o currículo dele, eu fiquei impressionada. Eu estou falando aqui do nosso parceiro, o doutor Júlio Luckman, que vai estar fazendo um curso para você, meu amigo, para você, minha amiga, de graça. Você não vai pagar nada. Totalmente online. Anote os dias aí, 25, 26 e 27 de março agora. Você que não sabe nada de fitoterapia, mas que você quer aprender, você que é leigo, você que também já trabalha nessa área. É aberto a todos nós, inclusive eu vou fazer, porque quando o doutor Júlio vem aqui, eu vou confessar para você, minha gente. Eu fico até meio perdida, sabia? Porque é tanto conhecimento que a gente não sabe nem o que pergunta para um homem desse. Aí eu falei, eu vou fazer esse curso também, que é totalmente de graça. Ele está fazendo para te trazer conhecimento, e conhecimento é poder, minha filha. Quanto mais você adquire conhecimento, mais você vai tirando o pezinho ali da ignorância. Então vamos fazer. Vamos ouvir o doutor Júlio, por favor. Lá em casa todo mundo é fã aí do Dr. Júlio, não dá para perder esse curso gratuito aí, gente. Olha, a Érica falou dia 25, 26 e 27 de março, então já na semana que vem, já esse curso, é isso mesmo, Érica? Isso, é só você entrar lá na página dele no Instagram, @Júlio Luckman, Luchmann. Você fala, eu quero. Vai ali nos comentários, escreve eu quero, que ele vai mandar para você tudo ali, todas as orientações no direct, e a gente se encontra lá no curso. É isso mesmo, então, e agora a gente vai falar sobre essa saúde mental no trabalho, né? A Érica muito bem deu aí esse início falando que a maioria, 64% dos trabalhadores são as mulheres, 500 mil de pessoas, isso mesmo, Érica, que já pediu afastamento. E a doutora Camila Banac, isso, tá certo, né? Que é psicóloga, então já está aqui com a gente. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Eu agradeço o convite. E fala pra gente um pouquinho, doutora, sobre isso, né? Que dados alarmantes, o que tem acontecido aí com esses trabalhadores e trabalhadoras, principalmente? Principalmente as mulheres, né? Muita gente, 64%. É muita coisa. E por que a maioria é composta por mulheres? Tá, então vamos lá. O que eu percebo assim? Além de toda a questão social que a mulher já tem, vários papéis, né? O trabalho, a casa, filhos, há um acúmulo de funções.
ainda tem um mercado de trabalho que também está cada vez mais competitivo, as empresas com jornadas de trabalho extremamente abusivas, né? Não todas, né? Também, né? Mas essa exigência de performance, essa exigência de fazer um banco de horas depois, ou de ficar 10, 12 horas trabalhando, isso com certeza causa um estresse muito grande. E o corpo cheio de estresse, cheio de cortisol, cheio desses hormônios, adoece. Né? Eu costumo falar assim para os meus clientes que a saúde é igual ao cartão de crédito. A gente gasta para pagar depois. Verdade. Então, se você gasta, se você não cuida, se você não tem alguns cuidados preventivos, com certeza lá na frente vai vir uma conta bem alta. E daí acaba que traz ali todas as consequências, né, doutora? Porque a gente sabe que um trabalhador que não está feliz também não rende. Exatamente, né? Aí que entra a responsabilidade também das empresas em promover saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Por isso que agora tem essa nova resolução que vai entrar em vigor a partir de maio, né? Responsabilizando, inclusive, essas empresas pelas questões psicossociais dos funcionários. Qual é a sua avaliação a respeito disso? Eu acho excelente. Inclusive, acredito que demorou um pouco para isso acontecer, né? Precisaram aparecer esses dados extremos para que houvesse esse tipo de equipamento de segurança, né? Que a gente costuma ouvir nas empresas, né? Que tem os EPIs, né? O capacete. E também tem essa questão da segurança da saúde mental. Que se não tiver essa prevenção, esse cuidado, esse ouvir os colaboradores, a empresa é impactada, os resultados da empresa são impactados. Então, um precisa do outro. Na verdade é um conjunto, né, doutora? A gente fala aí porque realmente dá até para falar, eu acredito que uma crise mesmo, porque imagina, se 500 mil de pessoas, então quantas empresas que já estão sendo impactadas? Então é importante esse convívio. E o que fazer, doutora, quando você percebe que você está no ambiente de trabalho e aquilo não está te trazendo resultados positivos psicologicamente falando? Primeiro, busca ajuda na psicoterapia, né? É extremamente importante encontrar um profissional qualificado para poder atender. Dentro dessa procura pelo profissional, ali na terapia, a pessoa consegue ter estratégias juntamente com o profissional para ver qual que é a melhor forma. Porque às vezes a pessoa não é que ela não gosta mais dessa função, ela está cansada, está exausta. Então, eu já tenho alguns casos que eu atendo na clínica, que são pessoas que estão com burnout e são pessoas assim que eram super apaixonadas pelo trabalho, que têm suas empresas, que, nossa, sempre amei o que eu fiz. Só que chegou no esgotamento, numa exaustão de querer fazer todas as funções, né, de uma forma muito perfeita, que acabou adoecendo. Então não consegue nem entrar mais lá no seu estabelecimento, passar na frente já dá aquele frio na barriga. Empresas, inclusive, que tem que fechar porque os donos entram nesse grau de exaustão. E também tem outro lado dos colaboradores, né? Então, por isso que tem que ser avaliado cada caso. Quando se trata dos empresários, talvez algum tipo de abordagem, e quando se trata dos colaboradores, um outro tipo de abordagem. A gente poder ter uma conversa mais assertiva com os superiores, até a forma de falar, o que falar, porque eu vejo que algumas pessoas chegam já muito emocionadas, né? Chorando, de soluçar para os gestores que nem sempre têm esse acolhimento para oferecer, infelizmente, né? E daí, isso que acaba revertendo o quadro. Então, assim, coisas que eram de responsabilidade da empresa, aí o gestor fala, não, mas você que precisa, você que adoeceu, você que é o problema, passa não a responsabilidade. Justamente até o advogado que veio aqui a semana passada, ele falou isso. Exatamente. Então, por isso que é importante a pessoa buscar uma ajuda psicoterapêutica também. Até para ela ter provas, né? Um documento ali que ela vai ter comprovando que ela foi adoecendo por conta dessa carga exaustiva de trabalho. E muitas vezes a pessoa ela é assediada moralmente, ela é assediada, principalmente a mulher, né, doutora? Assédio sexual, vou te falar, você é mulher, né? A gente sofre no mercado de trabalho assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Exatamente, né? E eu vejo que tem muitas mulheres que têm uma vergonha. Ai, será que a culpa não é minha? Não, será que jamais, que né? abertura, né? Com certeza não, né? Com certeza não. Quem precisa ter essa noção do que é certo ou errado é um conjunto de pessoas, não é responsabilidade só da mulher. Então, é importante falar sim, é importante se abrir sim. Tem que falar, o que seja com gestores, que seja trabalhar em consultório, mas tem que falar. Mas eu percebo, assim, que as mulheres, em muitos casos, elas têm esse receio de falar, até por conta que elas precisam do emprego, aí elas têm medo de serem mandadas embora. Muitas vezes o RH ele acaba protegendo também a liderança. É uma situação delicada.
Com certeza, uma situação extremamente delicada. Mas o adoecimento, eu costumo falar assim, que não tem nada que valha a tua saúde física. Exatamente. E mental, Se precisar né? sair do emprego, saia. Organiza, né? Faz um planejamento, talvez até uma transição de carreira. Isso. Então, mas o que não pode é ficar omissa. Porque uma hora, como eu disse agora há pouco, a conta vai chegar. E são muitas as consequências na saúde, né, doutora? Por exemplo... Tem muitas consequências. Então, assim, depressão, ansiedade, o próprio burnout. Tem pessoas que desenvolvem problema de pressão alta, gastrite, a síndrome do intestino irritável, que é que está meio que na moda, essa síndrome aí, mas que também é consequência do trabalho, né? Do excesso dessa jornada. E tem alguns sintomas que as pessoas acham que é normal, aprendem a conviver, mas que já são consequências neurológicas do excesso de cortisol no sangue. Por exemplo? Dor de cabeça. Essa dor de cabeça eu senti Isso muito é já. É muito. uma enxaqueca terrível. Exato. Parece que o seu corpo não quer ir para o trabalho e aí ele te dá aquela enxaqueca falando, não vai, fica, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Exatamente. E aí um outro também que as pessoas acham que, essa bobeira, sabe quando a pálpebra fica pulando? Sim. Assim? Sei. Isso também é consequência do excesso de estresse. E é uma consequência neurológica. Então, é o excesso de cortisol. E esse excesso de cortisol, com certeza, traz um monte de consequência para o corpo. E o que é mais interessante é que o nosso corpo, ele foi... digamos assim, projetado por Deus, né, para quem acredita, justamente para o cortisol foi feito para a gente se preparar para luta ou fuga. Uhum. Então, é para nos proteger. Só que como vem em doses altíssimas, faz mal para o nosso corpo, né? Porque você está sempre em estado de alerta, né? Exatamente. Sempre com medo, preocupado, com Exatamente. receio, né? Sempre com esse pé atrás. Então, você não tem descanso, né? Eu vi que vocês estavam conversando sobre insônia, né? No bloco anterior. Isso. Com certeza afeta, porque daí o cansaço mental é muito pior. A insônia também pode ser gerada por conta disso, desse estresse do trabalho. Com certeza, porque daí você acorda de madrugada pensando num prazo, pensando numa data, tem que fazer isso, amanhã tem uma reunião. Então, a cabeça não desliga. E quando você está cansado fisicamente, você chega em casa... né, toma um banho, descansa. Agora o cansaço mental é muito mais difícil. Às vezes o corpo está implorando para dormir e não consegue desligar a mente. Então, realmente é um desafio bem maior. E, doutora, mas assim, quando a gente segue já pensando nesses sinais, são pequenos indícios, então é isso que dá para entender, são pequenos indícios que o seu corpo está te dando que você precisa de ajuda, é isso? Exatamente. Não é normal ficar passando mal. As pessoas, principalmente no ambiente de trabalho, começam a normalizar alguns sintomas. Estou exausta hoje. Nossa, acho que é. Não, mas é normal, já estou cansada por natureza. Tem gente que até vira meme, né? Esse Sim. cansaço, esses sintomas. E não é normal. Se teu corpo tá nessa exaustão, você tá com insônia, tá com dor de estômago, dor de cabeça, tudo isso em excesso, constantemente, você precisa buscar ajuda. Deixa eu entender o que meu corpo está querendo me dizer com esses sintomas. E, doutora, vale também, assim, de conversar com o gestor, até talvez para trocar de horário, trocar de equipe, trocar de líder, ou até trocar do ambiente mesmo, sabe? Às vezes tem empresas, né, a gente que trabalha na comunicação, então são vários setores, empresas também grandes, né, de produção, tem vários setores, porque às vezes a pessoa também está tão exausta já, desgastada de fazer aquilo todos os dias, que acaba se tornando... né, irrita, cansa, então dá uma série de problemas. Seria também, assim, um caso, talvez, de, antes, talvez, de fazer qualquer coisa a mais, procurar ajuda do próprio gestor? Então, eu vou exemplificar de uma forma bem didática, que fica mais fácil de todo mundo entender. Por favor. Quando, por exemplo, alguém do ambiente de trabalho, acontece um acidente e a pessoa quebra a perna. Uhum. Aí ela chega no trabalho, nossa, tô com uma dor. Aí todo mundo começa, não, você tem que ir no médico, incentiva a buscar essa ajuda, porque tá visível, a pessoa tá mancando. Aí beleza, a pessoa vai no médico, volta para o trabalho de cadeira de roda com perna engessada. Todo mundo vai entender, as pessoas vão precisa realocar de setor, precisa fazer alguma mudança de função temporária, porque você está com essa dor física visível. Então as pessoas se mobilizam. Quando é uma dor invisível, que são o caso dos transtornos mentais, fica muito mais difícil. Porque é subjetivo, né? As pessoas, a pessoa não exato. vê. Aí quando você chega para um gestor, ele fala, mas será? Tipo, que frescura, né?
né? Frufruzinho, tá querendo ficar numa boa, no bem bom, quer mudar de setor. Muitos pensam assim, Eliane. Eu já tive vários assim. Eu falei até isso, doutora, porque assim, eu trabalhava em outra emissora em que eu era que cuidava do pessoal ali da noite. E eu vi realmente, assim, muita reclamação, daí a pessoa já chegava atrasada. Ai, sabe, tipo, poxa vida, sabe, vamos melhorar isso daqui. E aí eu passei, né, eu como cuidando ali dessa equipe, passei essas demandas para o meu gestor superior e o meu gestor superior prontamente trouxe isso para ele, trouxe para os outros gestores também e mudaram, realocaram essas pessoas no mesmo horário, mas outras funções. Gente, e deu certo. Porque eram funções que as pessoas tinham mais afinidade. Não, e outra, e eles estavam assim, 8, 10 anos fazendo a mesma coisa. Tem muito a ver com o talento também da pessoa e o dom. Sim. Isso aí, porque assim, ó, eu, por exemplo, você falando aí de exemplo, eu fui trabalhar num lugar que não tinha, era para eu também ser a coordenadora. Gente, mas eu não me adaptei. Não era o meu perfil de pessoas que estavam ali, a forma como eles trabalhavam. Eles até me contrataram na época para fazer uma consultoria na área de comunicação, para daí, Eliane, mudar as peças, fazer justamente isso, ver o que não estava funcionando e como que a gente poderia adaptar e melhorar para que aquele departamento fluísse. Só que eu não consegui implantar, entendeu? Porque o sistema deles era um sistema tão viciado e eles não queriam fazer nenhuma alteração, na verdade, que daí eu cheguei e falei assim, olha, você vai me desculpar, mas tudo que eu trouxe você não quis fazer, você não resolveu, as pessoas continuam não produzindo, todo mundo vem aqui não para trabalhar, entendeu? Você tem aí as pessoas que, para você, são as suas preferidas, entendeu? Porque elas são bonitinhas, porque elas são assim, sabe aquelas meninas, ai, querido, ai, chefe, chefe, ai, obrigada. E aí você passava a demanda pra pessoa, ela não fazia, por quê? Porque ela tinha a cobertura do chefe, entendeu? E ela tirava ainda sarro da minha cara. Chegou uma... E ele, deixa, Érica, deixa isso pra lá. Aí eu falei pro cara, deixa isso pra lá. Então, é dinheiro público, entendeu? Você tá me pagando com o povo que tá pagando pra eu ficar aqui. Se você não quer mudar, querido, você quer manter do jeito que tá, então quem tá saindo sou eu. Sabe por quê? Porque daí eu comecei a ficar doente com a situação, Eliane. Então, assim, a gente tem que ver, assim, sabe? Que tem os dois lados. Claro que tem, com certeza. Empresa dela deu certo, deu certo. E o cara era gente boa, entendeu? E ele te ouviu. Sim. E ele fez acontecer e todo mundo ficou feliz. Mas não é em toda empresa que dá pra aplicar esse sistema, né, doutora? Para isso que serve esse tipo de lei que mudou agora recentemente. Porque daí o comprometimento dos gestores precisa ser outro. Não tem como passar pano para esse tipo de situação, né? Então, daí as empresas vão ter que escolher. Ou elas se adaptam ou vai pagar multa, enfim, uma série de consequências, como o advogado falou semana passada, né? Então, o que eu vejo, assim, é importante um olhar de fora, de consultor e tudo mais, porque às vezes aquele olhar está contaminado das pessoas que estão ali dentro. Só que o que eu vejo que uma das ferramentas mais eficazes para melhorar mesmo é ouvir os funcionários. Que eu vejo que tem pessoas que contratam aquelas consultorias, um sistema mega blaster de 30 milhões de Mas mudanças. nem conhece a realidade, né, doutora? Exato. Você tem que ficar ali. Aí, pra você, quando você vai fazer uma consultoria, você tem que ficar um tempo lá. Você senta lá, minha amiga, e você fica lá meses e meses só observando. Claro que é. Entendeu? Só observando, que foi isso que eu fiz. Aí você vai observando, você vai vendo, você vê quem produz, você vê quem não produz. Você percebe quem realmente está doente, quem está, né, realmente precisando de ajuda, quem não. Quem tá ali só pra brincar, entendeu? Quem é mentiroso, quem é verdadeiro, quem deve ficar, quem deve sair, né, doutora? Exatamente. Então, isso é muito importante, eu acho que nas empresas. Ter esse olhar de fora, muitas vezes, né? Pra até trazer mesmo, até hoje fica essa dica aí, uma consultoria, mas assim, que você implante depois na sua empresa e que você escute os funcionários verdadeiramente. Às vezes, doutora, pro consultor, o funcionário que tem coragem de falar. Ele confia mais, porque é uma pessoa de fora que está ali para implantar as mudanças, do que para o próprio gestor. Sim, exatamente. Então, por isso que é importante estar atento a esses lugares. Como a gente falou, se o funcionário não está rendendo, a empresa vai ser impactada, né? E vice-versa, né? Então, um depende do outro para poder manter a sobrevivência. E a gente tem que observar isso, porque às vezes a pessoa ela vai adoecendo mesmo, a gente vai percebendo, a gente percebe ali, né, Eliane? A gente vai percebendo no dia a dia dela. Ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa produtiva. Daqui a pouco ela já não penteia mais o cabelo. Você vê que era uma mulher vaidosa, ela já não faz mais maquiagem, vai trabalhar e ela começa a ir de qualquer jeito.
né? E sabe uma coisa, Érica, que acontece? As pessoas confundem o burnout com depressão. Ah, será que eu tô depressiva? O que tá acontecendo? E a diferença entre um e outro é que, assim, a depressão, a pessoa fica com essa tristeza, com essa baixa em todas as áreas da vida. Já quando é burnout, é tudo relacionado ao trabalho. Né? Então, a pessoa não... Para ir trabalhar é um problema. Ai, que preguiça de levantar para ir trabalhar. Mas chega sexta, chega sábado, domingo, já tô com a energia lá em cima. Bem. Né? Olha, isso é importante explicar mesmo, doutora. É bem importante diferenciar uma coisa da outra. É. E justamente por isso que as pessoas têm dificuldade de aceitar. Nossa, mas será que eu tô, né, de bobeira aqui, folgada, que não quer mais trabalhar? Né? Eu já escutei isso de vários clientes. Ou será que eu realmente estou adoecendo, exatamente, né? Por isso que é importante até passar por uma terapia. Isso, exatamente. Tem empresas que têm, né, o setor ali de psicologia. Sim. Você acha que funciona? Funciona procurar esse profissional ali? Eu acredito que sim. Só que daí também é um ponto que é importante observar é que alguns colaboradores caem nisso que você falou agora há pouco, de não se sentir à vontade de falar porque é um colega ali da empresa. É um psicólogo de outro setor, mas não deixa de ser da mesma empresa. Daí fica, será que vai passar para o meu chefe? Será que não vai? Então, ao meu ver, conciliar as duas funções, digamos assim, né, dentro da psicologia, o que está lá dentro, e essa parceria com psicólogos externos é uma coisa extremamente eficaz. Porque aí você vai confiar mais, né? Você contrata ali um psicólogo, né, da sua confiança, por indicação ali, você vai poder se abrir, porque ele não faz parte do seu trabalho, né? A questão ética do trabalho, né? O que acontece em algumas empresas é fazer parceria, né? Eu tenho parceria com uma empresa, então ela me encaminha alguns dos colaboradores. Então, só que eu sempre aviso para as empresas, né? Meu compromisso principal é com o meu cliente, né? Meu paciente. E ali eu tenho todo esse compromisso ético. Então, a gente faz essas parcerias para fazer o atendimento com os funcionários da empresa. Então, a gente faz um pacote, né? Facilita um pouco ali algumas questões, até pro próprio funcionário da conta, que às vezes alguns psicólogos de convênio atendem meia horinha, daí eles também ficam limitados, né? O atendimento de convênio é mais limitado realmente. Então, esse tipo de parceria... É importante. Que bacana, e você faz isso, você trabalha com isso também. Faço, e é bem eficaz, até porque assim, por mais Fala um pouquinho então dessa eficácia pra gente. Até desse trabalho, né? Porque é importante a gente também falar do como que se procede tudo isso. É interessante porque assim, de um lado, tem todo o atendimento da saúde mental do colaborador. E, de outro lado, eu faço algumas reuniões com a empresa. Obviamente que se eu precisar passar algum dado do cliente que foi em consultório, eu peço autorização dele e, antes disso, eu falo para ele fazer essa mediação. Então, assim, essa parceria é muito eficaz justamente por conta disso. Ah, Camila, mas o que está acontecendo que tem tantos funcionários com isso? Olha, então, eu estou atendendo X, desse X em comum tem esse ponto. Sim. Então, são dados para a empresa também entender o que ela precisa melhorar. Ir organizando. Claro, sem identificar o colaborador, por questões éticas, e sempre dando esse suporte emocional para que ele consiga ter a ferramenta para lidar melhor, para produzir mais, para ter um pouco mais de assertividade com as próprias emoções. Que o que eu vejo assim, que as pessoas ficam assim, mas será que isso aqui não é uma coisa minha? Da minha vida pessoal e eu estou misturando com a vida profissional? E a terapia é como se colocasse uma luz nisso. Ah, não, começou lá quando? Ah, faz tanto tempo. Foi justamente quando eu entrei nessa empresa. Ah, então tem a ver. Então, a vantagem da terapia é esse olhar de fora, né? Não fica só ali. Que bacana. Dentro. Que legal. Eu não sabia disso, desse trabalho que muitos profissionais, muitos psicólogos fazem. E o resultado, doutora, dessa consultoria aí, né? Consultoria? Não, é muito importante, porque assim, quando a pessoa começa a fazer terapia, ela melhora a autoestima, ela consegue observar melhor as próprias emoções, ela tem um autoconhecimento maior. Então, ela fala assim, então talvez, como vocês disseram agora há pouco, talvez eu estou trabalhando no período noturno e eu preciso passar para o diurno, porque meu corpo não está se adaptando. Então, esse autoconhecimento, nem tudo é culpa da empresa, nem tudo é culpa do gestor. Então, esse movimento do olhar para dentro, para sua imagem. Então, esse movimento faz com que as coisas funcionem de uma forma bem mais saudável. Que legal, né? E acredito que a empresa também deixar isso em aberto, né, doutora? Porque assim, a gente fala, claro, agora com essa nova lei já vai ter um espaço melhor também. Mas acredito que é ter esse olhar, porque a gente trabalha com pessoas, né, doutora? E não com máquinas. Então, as pessoas são diferentes, elas dão sinais. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre esse olhar, então, da empresa, né? A gente fala muito do funcionário,
Mas como que a empresa, então, ela pode perceber e poder ajudar também esse olhar colaborador? humano, né? Então, essa resposta ela é muito subjetiva. Porque isso depende da empresa. Uma empresa de pequeno porte tem uma abordagem, uma empresa de grande porte tem outra abordagem. Mas sempre esse movimento de observar. E tem um colaborador que não está rendendo muito, não está produzindo igual antes. Então, não já chegar, mas vou fazer uma advertência, vou trocar, vou demitir. Chamar para conversar. E às vezes ser tão assim agressivo na fala, né? Muitos são. Exatamente. Então, esse acolhimento antes de cobrar, né? Olha, fulano, eu tô vendo que há algumas semanas você já não está rendendo tanto quanto antes, eu queria entender o que está acontecendo. Como que a gente pode te ajudar, né? Exatamente. Uma forma mais acolhedora. Porque, às vezes, são metas, são projetos, inalcançáveis. São muito exaustivas e, às vezes, os gestores não param para ouvir os colaboradores que estão ali, né, na raça para tentar vender, para tentar alcançar essas metas. Então, esse ouvir, esse observar e primeiro acolher para depois chegar aí, talvez, né, em um último caso aí, tomar alguma outra medida. E você falando disso, doutora, é importante. Por quê? Porque é importante você ouvir, porque é ele que está ali na linha de frente. Sim. O colaborador. Então, ele vai chegar para você, ele vai falar, olha, o que está acontecendo é o seguinte, eu não estou dando conta, porque eu sou um só. Aqui teria que ter pelo menos mais umas 2 ou 3 pessoas para a gente poder dar conta da demanda, por conta disso e daquilo, né? Aí eu acho que o próprio gestor, ele vai ter um panorama mais real e verdadeiro do funcionamento ali, do cotidiano do trabalho daquele funcionário específico. Sim, com certeza. E algo aqui que também é importante comentar, vamos falar um pouquinho, a gente está muito do lado dos colaboradores, deixa eu trazer algumas dores dos claro, dos é que a gente aqui, ó, também. nós somos empresárias, eu e a Eliane, Isso né? mesmo. Mas a gente sempre vai lutar pelo trabalhador. Isso mesmo, com certeza. Vamos falar dos dois lados, né? Não, doutora, eu tô brincando. Mas, olha, e a gente não é feminista. Brincadeirinha, doutora, para descontrair um pouco. Imagina. O que eu vejo assim? O que eu vejo que os empresários têm reclamado, inclusive que são clientes meus, da psicoterapia deles, é que está faltando muita inteligência emocional dos colaboradores, né? É verdade, no sentido concordo. de, às vezes a empresa precisa de que seja uma semaninha, alguns dias de um esforço um pouquinho maior, e daí esse colaborador também não quer saber nem de ouvir, não quer ser dono do próprio nariz, sabe? Então assim, abra o seu negócio. Então, gente, é importante falar de uma forma assertiva. Os dois lados, né? Não adianta o colaborador se colocar como vítima. Muitos se colocam mesmo. Sim, tem bastante. Tem alguns que de forma inconsciente projetam o pai, a mãe, né? O chefe. Freud explica. Né? Me prover, né? Você tem que me dar, né? Não é assim, é uma troca. Não é uma via, né? Quando na hora de cobrar, daí, é né? via de mão dupla que a gente fala. Então, é importante ter essa clareza também, de ter esse feeling de falar, peraí, aqui eu sou um funcionário, um colaborador. Não é meu pai, minha mãe, que eu vou exigir. Mesmo com pai e mãe, né? A gente e aí eles vão passar a mão na minha cabeça quando eu fizer manha. Não é bem assim, entende? não é bem então, assim. Até quando esse colaborador for conversar com os gestores, é importante que ele traga algumas questões de trabalho. Olha, gestor, eu tô vendo que eu tô com uma carga horária de 10 horas, tem como a gente passar para 8, que é o que está em contrato, uma forma um pouquinho mais profissional. Tem algumas pessoas que sentam na frente do chefe e não conseguem se controlar, ou fala, também. ou chora demais, entendeu? Tem medo, né, de falar. Né? E assim, é claro que acontece, né? Não, gente? e daí fala assim, vocês estão acabando com a minha vida. Você pensa que eu não tenho família? Não é bem Pronto, assim, já perdeu né? totalmente a credibilidade. Exato. Né? É isso que você falou, tem que ser uma conversa profissional, trazendo argumentos e entender que não é pessoal. Isso. Que a cobrança não é, né, pessoal. Muita gente leva para o lado pessoal e acha que é perseguição. E nem sempre é assim. Por isso que é tão importante a ajuda da psicoterapia nesses momentos. Que ajuda a identificar, peraí, isso aqui é da empresa e isso aqui é meu. Então deixa eu trabalhar o que é meu e deixa eu ver o que eu posso fazer em relação ao que a empresa pode me ajudar para o meu bem-estar aqui no trabalho também. Até porque também, quando uma pessoa tá assim, né, doutora, se torna tóxico o ambiente.
Então é difícil porque você acaba... a pessoa só reclama do seu lado. A outra pessoa já vai reclamar também, outro também, né? verdade. E isso é horrível Tá contaminando o ambiente, Sim. né? Então, Contamina. imagina para esse empresário, né, para esse chefe, para esse gestor, saber que toda a sua equipe está passando por isso, assim, às vezes por conta de um caso e que nem foi resolvido. Então, eu acredito, né, doutora, assim, que quando a gente percebe coisas assim, e não só no trabalho, hoje a gente foca no trabalho, mas em tudo na nossa vida, é tentar resolver, né, doutora? Porque não adianta você ficar procrastinando. Não, e conversar, como você falou, de uma maneira assertiva, sadia. Sim. Porque às vezes a pessoa é um excelente profissional, né? É a nível assim de performance altíssimo nível, só que ela tem esse defeitinho. Que ela tá ali reclamona, né? Ou porque ela tá com problemas, às vezes, lá no casamento, na casa, e aí ela não sabe resolver lá e acaba descontando ali no trabalho, sabe? Então, eu acho que o gestor, ele tem que também ter essa sabedoria, né? De conversar sem ser ofensivo e tentar resolver para que aquele colaborador que é tão eficiente, ele permaneça também na equipe, né? Com certeza, porque é um prejuízo grande quando saem esses bons colaboradores da empresa. Que até achar outro, até treinar, aí, né, fica aquele turnover. Porque perfeito, enfim. foi só Jesus Cristo e ele morreu crucificado. A gente vê isso, sabe? Tanto o lado do gestor, não existe o líder perfeito. E o colaborador também. Não existe. Não existe. Então, a gente tem que saber, eu aprendi isso ao longo, né, da minha vida, a gente tem que saber colocar na balança, né? E ajustar o que precisa, mas de uma maneira respeitosa. Exatamente, né? E focando no problema. É. Porque às vezes as pessoas misturam no pessoal. Ah, esse gestor implica comigo. Ah, esse funcionário é preguiçoso. Né? Então, sair... Qual que é o problema aqui? Ah, não está entregando prazo, não está vendendo, ou não está atendendo bem os clientes. Então, olhar para o problema. E aí, gestor, vamos juntos resolver esse problema? E aí, colaborador, vamos juntos resolver o problema. Isso. Né? Não misturar as coisas. Olha, isso é muito importante mesmo que você falou. Não, e até vocês falando, eu tava lembrando, porque lembra, Érica, quando eu comentei também, quando tava me fazendo mal um horário do trabalho, por conta dessa monte de gente, panelinhas, e um só falava mal do outro, não, isso é terrível ambiente assim. Gente, eu comecei a ficar mal com aquilo, porque eu ia pedir a conta mesmo, eu não tava mais suportando aquilo lá. Mas daí vem a inteligência emocional, graças a Deus que a gente tem inteligência emocional, né? Aí surgiu uma outra vaga em outro horário, trabalhei sozinha, aí só via poucos as outras pessoas depois de um certo horário. Gente, fluí. Assim, sabe? De uma maneira... Eu falo assim, gente, que bom se a gente já nascesse sabendo dessas coisas, né? Você sabe por quê? Porque se ela fosse falar, isso aí é reflexo de quem? Esse tipo de ambiente é reflexo do líder. É reflexo do líder. Se todo mundo fica fazendo fofoca, falando mal dos outros, é porque o líder permite. Provavelmente ele é assim. Entendeu? Mas começa na liderança. É assim, porque eu sou pós-graduada em liderança transformacional e eu estudei sobre isso. E eu sou pastora de ovelhas lá na igreja, entendeu? Eu sou líder na minha empresa também, na minha casa, então eu sei como é que funciona. Então, eles vão seguir o líder. Certo? Existe um fluxo. É um fluxo de autoridade. É um fluxo. Então, assim, ou o líder ele está fazendo isso, ou ele está permitindo. Certo? Então, o problema é o líder, está na liderança. É a liderança que vai ter que mudar a conduta e falar, olha, gente, é o seguinte, aqui nós estamos para trabalhar, eu não admito ninguém fazer fofoca, um colega falando mal do outro. Se isso acontecer e chegar, eu sou assim, porque eu já sou mais colérica, é o meu temperamento, e se isso chegar até mim, aí a gente vai ter que tomar algumas atitudes. Certo? Aqui, eu não quero ninguém falando mal de ninguém. Cada um vai cuidar do seu trabalho. E quem é a líder aqui, quem sou eu. Então, quem vai ter que verificar, essa é a minha função. Para isso que eu sou contratada aqui. E eu é que vou ver. Eu sou assim, Eliane. E daí eu pego, já corto o mal pela raiz. Mas não, tem líder, doutora, que é assim. Ai, mas e daí? Eu preciso ter todo mundo ser amiguinho de todo mundo. Eu preciso ter todo mundo aqui pertinho de mim. E aí ele vai, ele sabe? Ele fica ali, ele é meio ensaboado. E acaba prejudicando a equipe. Que é aquilo que eu acabei de comentar do pessoal. Né? Não olha para a empresa, para o bom funcionamento da empresa. Fica ali querendo ficar no coleguismo, bonzinho, queridinho, e daí mistura as coisas. E aí acaba prejudicando todo mundo. Você vê, a Eliane é uma excelente profissional. Se ela não fosse, ela não estaria aqui comigo hoje. Porque olha que eu sou uma pessoa seletiva. Eu convidei a Eliane para apresentar o programa comigo. Convidei a Eliane para trabalhar comigo na assessoria de imprensa. Você imagina perder uma menina dessa nesse horário, que é um horário com certeza de maior demanda.
que é o horário que os programas ali estão no ar, estão fervendo, e aí a menina tem que ir para noite por conta disso. Pense. Mas essa consultoria, ela é dada também a esses gestores, doutora? Sim, primeiro tem que fazer um mapeamento, né? É importante identificar o que está desalinhado na empresa. Antes de direcionar, precisa fazer os líderes que precisam de treinamento, os colaboradores de tal setor, ou todos os colaboradores precisam, talvez até de um grupo terapêutico, algo um pouco mais, né, inclusivo, coletivo, né? Então, depende de cada empresa. Mas, claro, liderança é sempre importante, né? Como a Érica acabou de falar. Acaba que contamina ou contagia positivamente a equipe. Contagia. Se você é um líder assim, se essa líder aí, ela chegasse e falasse, uau, gente, aí, bom dia, todo mundo feliz, vamos trabalhar. Hoje vai ser o nosso dia, todo mundo vai produzir aqui. E aí, solta ali alguma coisa e nós vamos ter uma promoção lá no dia tal, entendeu? Eu vou levar todo mundo para jantar, ou a gente vai sair para tomar um chopp. Sabe, valorização. Valorize ali os seus colaboradores. Eu acho que isso faz toda a diferença. E assim, né, gente? Hoje é o dia da felicidade, né? E como é importante a gente falar esse tema, porque ser feliz não é só ser feliz nos relacionamentos, ser feliz em casa, com os filhos. A doutora até trouxe a filha hoje aqui. Não é só essa felicidade, né, de família, de amigos. Essa felicidade, ela precisa estar também no ambiente de trabalho, né, doutora? Sim. E o que eu vejo que um dos principais pontos que adoece, inclusive para o burnout ou outros transtornos, é a pessoa achar que o mundo gira em torno do trabalho. Então, fica trabalhando o tempo todo. Aí tá em casa, tá pensando no trabalho. Aí, não, tem que pensar numa coisa que inventa... Aí, não tem. Aí, acaba o trabalho... Acontece uma frustração no trabalho, aí a pessoa fica mal, né? Como mãe, fica mal como amiga, fica mal como filha. Nos outros papéis também, né? Então, não colocar toda a energia no trabalho, né? Nós somos seres que têm várias áreas, né? Seres humanos que temos várias áreas, vários papéis, várias identidades. Doutor, o seu trabalho é focado na autenticidade feminina. Então, como é que isso pode se aplicar no ambiente de trabalho para evitar essas doenças? Então, assim, o que eu costumo falar que são pilares da autenticidade? Primeiro, a identidade. A pessoa precisa saber quem ela é, né? Então, depois que ela sabe quem ela é, que ela consegue ir para o segundo ponto, que são colocar limites. Porque para você conseguir ser você mesmo, para você conseguir encontrar um trabalho que você ame, para você conseguir estar inteira no local, qualquer que seja, você precisa impor limites. E o terceiro e último é a qualidade de presença. Porque a gente hoje você está num lugar e a cabeça no outro. Então, se você junta esses 3 pilares, identidade, aprender a colocar limites e ter qualidade de presença, com certeza você vai conseguir ser mais autêntica. Então, a partir disso, no ambiente de trabalho, na família, com os amigos, você consegue ser mais espontânea, mais leve, a vida fica mais leve. Não fica com aquele fardo de você ter que agradar todo mundo o tempo todo. E aí você fica usando máscaras e isso acaba adoecendo. Exato. Por isso que você tem que saber qual que é a sua identidade, para você não precisar ficar com essas máscaras, né? Nós temos várias identidades, que é diferente de máscara. A máscara esconde. Sim. A identidade é como uma roupa. A gente vai colocar uma roupa para vir aqui, outra roupa para talvez ir à praia. A gente não vai colocar roupa de praia aqui, nem a roupa daqui para praia. Justamente porque todas essas identidades formam um só. Forma a Camila, forma a Érica, forma a Eliane. Então, quando a gente descobre quem a gente é na essência, aí as outras áreas da vida fluem. E como impor limites, doutora? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm muita dificuldade em impor limites, né? Porque às vezes daí não tem quer medo de não ser aceitada, de isso ser mesmo que eu rejeitada, ia né? falar. Por isso Exatamente. que o autoconhecimento, né, que está dentro da identidade, é essencial. Porque quando você não sabe quem você é, você precisa da aprovação do outro. Então você, não vou dizer que não, que senão a pessoa vai... Isso, né? A dificuldade de dizer não, né, doutora? Então, quando você não sabe quem você é, os teus valores, o que faz sentido pra você, aí qualquer um que vier até... Qualquer pessoa de qualquer lugar, você vai ficar com vergonha de falar não, né? Você vai lá comprar um pãozinho, aí a pessoa te oferece um negócio lá que você nem gosta, você compra só porque, coitada, né? Não consegue dizer não até pra desconhecido. Só que isso é por quê? Porque a pessoa tá desconectada dela, né? E daí acaba afetando a saúde mental da pessoa, né? 100%. Por quê, doutora? É isso que eu queria saber. Como que isso acaba afetando a nossa saúde mental? Não sendo autêntica, sabe? Não sendo você mesma.
Porque você começa a engolir emoções. Ai, é isso. Você começa a engolir. Você vai lá. Ai, não disse não pra um. Ai, tem que ir lá. Ai, nem queria naquele compromisso. Aí somatizando. E eu vou, É isso. porque, daí você chega lá, já fica com aquele, né, peso Peso. de estar lá. As pessoas, você nem se conecta com aquelas pessoas, né? Então, isso tudo vai jogando aquele monte de cortisol de novo. Adrenalina, noradrenalina, tudo essa química ruim no corpo que vai adoecendo. Então, a frequência disso adoece. Não tem como você ter um corpo e uma mente saudáveis se você quer agradar todo mundo. Não, é impossível, é inviável. E como que você vai dar conta de dizer não, né? O sem culpa, né? Se é aquela culpinha. Você vai gerar uma culpinha. Só que quando você olha e fala assim, nossa, tal pessoa se afastou de mim depois que eu disse não. Isso é um bom sinal. Porque a pessoa que gosta de você, que torce por você e recebe um não, fala, não, ok. Às vezes ela não estava num dia bom, enfim. Agora, os ditos sanguessugas, quando recebem não, nossa, Se vira afasta. cara, se afasta. Ou vira vítima também, né? Muito. Então, dizer não é remédio. Não é não tem que ser um problema, tem que ser uma solução. Porque vai deixar perto de você quem é de verdade na sua vida. Gente, eu tinha muita dificuldade em falar não, sabia? E eu sofria muito mesmo, doutora e Érica, porque assim, tudo eu falava assim. Mas isso ia me somatizando de um jeito que, gente, eu ficava com dor de cabeça, eu Dor ficava no estômago. irritada, dor no estômago, insônia, não dormia direito. Sério, era o tempo todo. E tudo por quê? Porque sim, tá bom. Porque eu ela faço. não querer ser amada, entendeu? Por todo mundo. Não, mas não é nem querer ser, é porque eu era assim. Mas eu tive que fazer terapia e fiz muito tempo de terapia como psicóloga mesmo, né? Pra tentar, Eliane, Coloca não é o bem limite, assim. coloca suas vontades também. O não estabeleça, existe né? na tua vida também. Vamos usar o não um pouquinho, Isso, né? com certeza. E é E faz libertador. é libertador, gente. Aí você começa a descobrir uma pessoa que você nem sabia que você era. Você fala, nossa, olha só, Tipo, é sério, eu eu gosto de consegui. tal coisa, eu gosto de tal coisa. Ou uma coisa que também é no consultório, em clínica, que eu vejo que é muito frequente, principalmente das mulheres, quando elas começam a dizer não, elas falam assim, nossa, Como se eu assim? soubesse que era tão fácil, era tudo isso, sabe? Verdade. Só que tem que se desafiar, tem que ter coragem, né? Pra ser autêntica, pra você dizer não, pra você saber se impor, você tem que ter coragem. Então... E explicar, né? Falar, olha, eu não vou porque não é o meu métier, eu não conheço essas pessoas. Mas Eu isso é falo, eu importante. explico. Explica Eu ou não explico. explica? Tem que Você explicar, eu precisa acho, não tem, dar doutora? a explicação. Fala só não por não? Não. Porque eu já sou mais assim, o meu temperamento É que eu também eu explico, gosto mas de às vezes eu explicar. falo não. Não, só. Então, de novo, né? A resposta que nós psicólogos adoramos. Depende. Mas é um motivo, assim, que é extremo, um dos motivos mais importantes que existem para qualquer pessoa dizer não, é simples. Eu não quero. Esse é um dos maiores motivos. Mas por quê? Porque eu não tô afim. Eu não quero. Né? Eu entendo que tem algumas pessoas que vão se ofender, né? Que daí você vai precisar, talvez é a mãe, né? uma pessoa mais próxima, né? Que vai se ofender, que você já conhece. Mas não fica naquele... que você justifica até um ponto. Mas se fica ali meio... não posso porque eu peguei um negócio que daí tem que levar lá. Fica meia eu hora era lá. assim, que raiva. Não dá, Aí gente. você... aí as pessoas se irritam, você também se irrita. Que falando isso, nada a Tipo, ver. eu vou pagar tudo isso aqui, esse texto inteiro. Né? Então, assim, o teu motivo interno, você sabe qual é. Mas se você não valoriza esse eu não vou porque eu não quero, para depois você decidir se você vai dar uma justificativa ou não, isso aqui que vai te fortalecer para você decidir. Mas se você acha que o teu querer, vou fazer por ela, vou fazer por ele, deixa a minha vontade lá embaixo. Isso aqui adoece. É verdade. Adoece. É estômago, a cabeça, é tudo e mais um pouco. Você sabe, você falando, eu lembrei de uma amiga minha, a Eliane até conhece essa história. Já faz uns 2 anos que ela não é mais a minha amiga, entendeu? Porque ela era uma amiga... Agora eu sou amiga da Érica, amiga nova. Não é. É que assim, ela era muito tóxica e ela não aceitava nunca, não. Ela não entendia. E daí ela ficava ali perturbando tanto, insistindo tanto, se fazendo tanto de vítima, sabe? Que aí eu me obrigava a ir, mas eu não queria, aquilo estava me adoecendo. Aí você sabe o que eu fiz? Eu simplesmente cortei. Chegou uma hora que eu falei, não é uma relação saudável, essa amizade não tá legal, sabe? Não é uma via de mão dupla, perdão, só eu que tenho que fazer por você, e tenho que sempre estar presente, sempre resolvendo teus B.O.s, eu não sou sua mãe. E você é uma mulher adulta, você já tem mais de 30 anos. Então você vai ter que agora aprender a se virar, minha amiga. Fui,
a Deus e simplesmente bloqueei. E o alívio que você sente depois? Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, porque aquela mulher, ela atrasava a minha vida. E era uma coisa assim que tinha uma inveja também, né? sugava. Parece que ela queria ser eu, ter a minha vida. E às vezes a gente é tão assim, a gente tem compaixão, né? A gente tem essa misericórdia, a gente quer ajudar a pessoa pra ver se ela vai mudar. Se ela... Não, mas tem gente que não tem jeito. E ajuda tem limites, né, gente? Se você... E eu costumo dizer que o limite da ajuda é quando começa a te prejudicar. Sim. Você vai ajudar o próximo até você ver ali, ok, aqui tudo bem. Agora, vou ter que tirar do meu, vou ter que me anular, vou ter que... Não. E aí você vira que era só você ajudando e você dava os conselhos, a pessoa não queria mudar, ela não queria correr atrás, ela não queria fazer a parte dela. Sim. Esse perfil geralmente dá um problema para cada solução. Você dá uma solução, outro problema. É bem assim. Aí aqui tem pessoas que são apegadas, né? Como você disse, hoje é dia da felicidade, né? Sim. Então tem pessoas que elas são apegadas à tristeza. A tristeza, são pessoas negativas. Eu acho que São libera as ali, lealdades, né? libera ali alguma coisa no cérebro que dá prazer para elas também ser assim. Mas sabe o que é? Isso daí são lealdades inconscientes. Geralmente a pessoa teve uma criação de pais que foram tristes e enxerga com, minha mãe nunca foi feliz, né? Hoje mesmo atendi uma cliente que ela, tem problemas financeiros e ela não consegue sair disso porque a família, irmãos, pais, tem problemas financeiros. Então ela se auto-sabota. Né? Por ter uma vida mais confortável. Então, essas lealdades inconscientes também ajudam a pessoa a ficar apegada à tristeza, apegada ao sofrimento. Então, é importante entender que essas pessoas que têm esse apego, elas não querem sair. Não. E como você disse agora há pouco, geram até um prazer, uma familiaridade, porque ela foi criada numa família sofrida. Então, o sofrimento gera um quentinho. Ou, às vezes, uma família muito omissa, né? Uma mãe ou um pai que também não cuidaram, não deram afeto. E a única forma que ela tem de ser vista, né, doutora, de ser amada, né? No caso dessa menina era isso, de chamar a atenção. Essa falta, né? Entendeu? Aí era dessa forma que Por ela isso que a terapia ajuda, né? Dá uma virada de chave aí nessas questões. E às vezes a gente acha, né, Érica, igual você contou desse caso teu, mas às vezes até a questão do trabalho mesmo, você fala assim, nossa, não, mas eu tenho que suportar isso, eu tenho que fazer isso. Não é assim, porque depois, gente, é sério, depois vem outra pessoa no teu lugar e vai fazer o mesmo. Sim. E né? ponto e a gente fica sofrendo com isso. Gente, nós sofremos tanto no trabalho que a gente teve, que a gente trabalhou juntas. Meu Deus, era muito tóxico, era horrível o ambiente. Gente, e a gente ficou lá e a gente foi adoecendo mentalmente. Parece que eu, Eliane e outras pessoas. Sim. E, doutora, parece que a gente não tinha força daí para sair. Sabe? E daí, quando a gente saiu, foi tão libertador, sabe? A gente viu que existia uma vida e que existia felicidade, que o mundo estava de portas abertas. E como daí a nossa vida profissional fluiu. O mundo lá como fora. fluiu a nossa vida. E aí que entra uma dica até que eu pensei em dar para os ouvintes hoje, se ouvir. Né? Hoje nós estamos nesse movimento de tela, de ficar o tempo todo, que seja em celular, em várias telas, e a gente se distrai do ócio. Então, nunca está fazendo nada. Sempre tem que estar... você está se alimentando... Sempre tá fazendo alguma coisa. Tá assistindo um negócio, tá? Né? Então, esse parar para se ouvir. Nossa, eu estou sentindo uma dor de cabeça frequente. Então, meu corpo está me mostrando que tem algo que não está certo na minha vida. Eu estou com uma dor nas costas frequente. Não. O corpo e a mente são um só. Se a gente não resolve na mente, né, que é um dos primeiros níveis, o corpo vai vir e vai falar, olha, chega, né? Somatiza, né? Exatamente. Até ontem, né, eu fiz um post falando que se você não delimita o que pra você aqui não dá, aqui dá, aqui não dá, aqui dá, aqui não dá, o teu corpo vai adoecer, aí você não vai ter escolha. Você vai ficar de cama, você vai precisar tomar medicação. Daí aí o limite é uma coisa que você vai ficar ainda mais se cobrando, porque daí você não tem pra dar, né? Eu vou me esforçar pra fazer. Não tem esse se esforçar. O teu corpo falou, chega, já deu pra nós. Já cheguei no limite. Isso, que nós possamos definir esses limites antes do corpo adoecer. Doutora, a senhora tá com algumas dicas ali no seu Instagram, alguma promoção? Conta pra gente aí essa novidade. Opa, promoção, que beleza. Vamos lá. Com esse convite, né, que eu quero agradecer novamente por estar aqui com vocês. A gente que agradece. Me veio uma ideia de fazer uma imersão na segunda-feira agora,
que eu vou dar algumas dicas de como a pessoa ter um descanso com qualidade para produzir de forma saudável. Então, como que você vai ter uma produtividade maior? Se você tiver um descanso de qualidade. Como a gente disse agora há pouco, as pessoas estão o tempo todo conectadas, então a cabeça não descansa. Como que eu vou ter um descanso para eu resetar, passar uma borracha aqui e poder produzir melhor no meu trabalho, como mãe, como profissional, como amiga? Então, na segunda-feira, vai ser na segunda agora, às 20 horas, eu vou estar dando vou fazer esse grupo fechado, né? Me chamem lá no Instagram, daqui a pouco a gente passa o Instagram, para eu poder passar para vocês, né, essas técnicas de como você ter um... Bacana! Ai, Obrigada! Doutora, eu tô assim, tipo, meu Deus, que mulher maravilhosa, Maravilhosa, gente. Ah, com certeza, as ouvintes vão querer participar, os ouvintes também, sem dúvida. Qual que é, então, o seu arroba, o seu Instagram, para as pessoas entrarem ali e participarem desse grupo, para participar na segunda-feira, gente, às 8 horas da noite. Vamos lá. É camilabanac.psi. Banac, CH no final. BANACH. .psi. Me chamem lá no direct que vou respondê-los com o maior prazer. Muito obrigada, gente, então. Legal, muito legal. Okay? Obrigada pela sua participação. Obrigada, doutora. Eu fiquei tão feliz, porque daí já foi um bate-papo, a gente pôde participar, fazer uma terapia de grupo, né? Maravilhosa com a doutora. A gente fala aqui, doutora, que a gente aproveita aqui as entrevistas para fazer uma consultinha. Porque a gente sempre tem umas histórias para contar. Doutora, brincadeiras à parte, a gente agradece imensamente você ter vindo aqui, né? Agradeço. Ter Vocês dado são aí. umas queridas, me Obrigada. Obrigada, Érica. Obrigada, Alexandre. Amiga. Obrigada a todos que nos acompanharam. Se você não conseguiu escutar, então, totalmente aí ao vivo essa entrevista e também a primeira entrevista que a gente falou sobre o sono, todas essas entrevistas vão ficar ali no YouTube, Rádio Paraná Oficial. Compartilhem, comentem, curtem, dão um joinha lá, tá bom? Que vai ficar tudo lá certinho pra vocês reverem e quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Um beijo pra vocês. Beijo, Érica. Beijo, gente. Amo vocês. Até a próxima quinta-feira. Até Você já quinta. sabe, às 4 horas da tarde.